Pronto, pessoal. Professora, pelo amor de Deus, acabou a autarquia? Não, mas acabou as autarquias comuns. Falta a gente falar um pouco das autarquias em regime especial, porque vai que aparece na sua prova, né? A gente tem que ver tudo, a gente tem que atirar por máximo, mesmo que caia só uma besteira, pelo menos você estava preparado para tudo, tá certo? Então esse daí foi o ponto de autarquias comuns e agora bora abrir um outro ponto sobre autarquias em regime especial. Vem cá comigo, vamos desenhar. Então, vindo para cá, deixa esse desenho aí que você está vendo guardado, que a gente ainda vai precisar dele mais para frente. Deixa guardado aí no seu material. Só que aqui eu quero falar agora com vocês desse ponto daqui, das autarquias em regime especial. Autarquias em regime especial. Vou logo te dar uma dica. Tudo que a gente viu até agora de autarquia se aplica exatamente igual a essas autarquias em regime especial. Como assim, professora? Eu vou até mudar o slide. Perceba, a gente viu que a autarquia é criada por lei, o regime é direito público, tem prerrogativas, tem restrições, tem prerrogativas típicas da fazenda pública, tem autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial, só não tem autonomia política e desempenha serviço público. Isso daqui que a gente estava falando era em relação às autarquias comuns. Aí a gente deu um exemplo de autarquia comum, a gente falou como exemplo o INSS. Foi um exemplo que a gente prestou como autarquia comum. Só que tudo isso daqui que a gente viu das autarquias comuns se aplicam exatamente igual às autarquias em regime especial. Ou seja, uma autarquia em regime especial ela é criada por lei, tem regime de direito público, vai ter prerrogativas, vai ter restrições, vai ter autonomia gerencial, orçamentária, patrimonial. Então, tudo que a gente viu se aplica exatamente igual a elas. Só que autarquia em regime especial é essa? A gente vai começar falando da tal da agência reguladora. Vamos falar um pouquinho da tal da agência reguladora. Vou logo colocar um conceito de agência reguladora e depois a gente trabalha esse conceito. Qual seria um conceito de agência reguladora? Para que elas existem? Elas servem para fiscalizar as pessoas do setor privado que receberam a delegação de um serviço público. Que receberam a delegação de um serviço público. Então, essa agência reguladora ela vai servir para quê? Para fiscalizar as pessoas do setor privado que receberam a delegação de um serviço público. Perceba o seguinte, ó, a gente falou muito nesse esquema daqui. Tem a União de um lado, tem, por exemplo, a TIM do outro, tem, por exemplo, a Claro do outro, tem, por exemplo, aqui a... Meu Deus, esqueci do resto do nome. Oi, pronto. TIM, Claro, Oi. A gente já sabe o seguinte, ó. Quando eu tenho a união, eu tenho uma pessoa passando atividades para outras pessoas. Oi, TIM, Claro, são pessoas de direito público ou pessoas do setor privado? São pessoas do setor completamente privado. Só que aí o que aconteceu, ó? A Oi, a TIM, a Claro, o que elas receberam a gente já viu que é chamado de quê? De delegação. Então, o que foi feito aqui foi uma delegação. A União fez uma delegação para a TIM, para a Oi e para a Claro. E essa delegação é para que elas possam fazer a execução de um serviço público, que no caso delas especificamente
Esse serviço público é o serviço de telecomunicações. Então, perceba, existiu a delegação, e a gente já sabe que delegação é o repasse da execução de um serviço público, que nesse caso, o repasse desse serviço público foi o serviço público de telecomunicações. Só que aí aconteceu o seguinte, ó, quando eu faço uma delegação, a pessoa só recebe o que? A execução, porque nesse caso a União continua com a o quê? Titularidade. Ou seja, a TIM, a Oi e a Claro podem fazer o que quiser? Não, não podem fazer o que quiser, porque elas estão sendo fiscalizadas. Só que a União está sobrecarregada. Aí o que que a União fez? Criou a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. O que diabos é a Anatel? A Anatel é uma autarquia que foi criada pela União com a finalidade específica de quê? De fiscalizar a execução desse serviço público de telecomunicações. Então, perceba a lógica do sistema. A União fez a delegação. Só que como na delegação se passa somente a execução do serviço público, essas pessoas vão ser fiscalizadas. Só que para a União não ficar tão sobrecarregada, ela criou uma autarquia especificamente para fiscalizar essas pessoas do setor privado que receberam a delegação de um serviço público. Aí nasceu a Anatel. E a Anatel é uma autarquia que a gente chama autarquia em regime especial. Ela é especificamente uma agência reguladora, reguladora do setor de telecomunicações. Então, perceba o desenho aqui anterior, o esquema anterior, melhor falando. A agência reguladora, ela serve para quê? Para fiscalizar as pessoas que receberam uma delegação. A gente tem vários exemplos de agência reguladora. Vamos colocar algumas aqui, ó. Vai me dizendo de casa algumas. A gente deu exemplo com a Anatel, que fiscaliza o setor de telecomunicações. Tem outra que passa no jornal todo dia, que é a ANA, a Agência Nacional de Água, por causa da crise hídrica. Tem outra que passa no jornal todo dia, que é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Tem uma que está sumida, mas há um tempo atrás apareceu muito na televisão, que foi a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Tem outra, a ANS, Agência Nacional de Saúde. Tem outra, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Perceba que todas elas têm a mesma função, que é fiscalizar as pessoas do setor privado que receberam a delegação de um serviço público. Perceba que elas já foram criadas para essa finalidade. Elas já nasceram como agências reguladoras e elas são instituições novas, porque elas só começaram a existir quando começou a existir a abertura desse serviço público para o setor privado. Um ponto que você vai se chocar quando eu te falar agora. Cada agência reguladora tem uma lei própria. Existe a lei da Anatel, a lei da ANEEL, a lei da ANAC, a lei da Anvisa. Aí tu diz, pelo amor de Deus, professora, eu vou ter que estudar tudo. Se for, diga logo, que eu vou parar de estudar e vender, sei lá, caipirosca na praia, porque eu não vou conseguir estudar todas essas leis. Isso é o ponto positivo. De forma alguma vai cair a lei dessa agência reguladora na sua prova. Quando cai a agência reguladora em uma questão de prova, cai muito por cima, porque qualquer ponto de aprofundamento está dentro da lei. E a lei não cai no seu concurso, a não ser que você vá fazer o concurso, por exemplo, para a Anatel. Se você for fazer o concurso da Anatel, é claro que vai cair a lei da Anatel. Mas se você for fazer concurso para qualquer outra coisa que não seja uma agência reguladora, você não vai precisar estudar a lei daquela instituição, você não vai precisar estudar a lei daquela pessoa. Você tem que saber primeiro para que ele serve, para que aquela agência reguladora serve, e você já sabe, para fiscalizar essas pessoas do setor privado que estão desempenhando um serviço público. Aí já para te testar, eu quero fazer uma pergunta. Qual é uma diferença muito grande de uma autarquia comum para uma autarquia em regime especial? Por exemplo, qual a diferença muito grande de uma autarquia comum como o INSS para uma agência reguladora como a Anatel? Qual é a diferença? Tenta me dizer. Sabe qual é a diferença que a gente pode analisar? O INSS é uma autarquia comum e o próprio INSS presta o serviço público de previdência. Perceba que nesse caso é a autarquia
que está prestando o serviço público de previdência. Já no caso da Anatel, é a Anatel que está prestando o serviço de telecomunicações? Dedinho, não. A Anatel não presta o serviço, ela fiscaliza as pessoas que estão prestando. Então, estão percebendo a diferença? A autarquia comum, ela vai prestar o serviço. Já a autarquia em regime especial, no caso a agência reguladora, ela vai fiscalizar as pessoas que estão prestando o serviço público. Isso é uma diferença grande de uma autarquia comum para uma agência reguladora. Mas não se incomoda que a lei delas não vai cair na sua prova. Não cai nas provas, a não ser que você for fazer a prova da agência reguladora e só cai daquela que você for fazer a prova. Beleza? Só que tem alguns pontos de diferença que eu quero anotar com vocês. Vem cá comigo. Anotando aqui, a gente vai perceber assim. Essa reguladora, vou anotar, depois eu explico, tá? Vai ter os dirigentes. E os dirigentes dessa agência reguladora, eles vão ter um mandato fixo. E quando chega o fim do mandato, eles vão estar sujeitos a um período chamado de período de quarentena. Vou explicar, só estou anotando. Os dirigentes, eles vão ter um mandato fixo e, quando chega o fim desse mandato, eles vão passar por um período chamado de período da quarentena. Imagina o seguinte, ó, vou fazer um esquema aqui, vou precisar falar um pouco de política. Não fique com raiva, mas se você é de um partido ou de outro, eu só estou dando exemplo. Imagina o seguinte, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, a União, tenho, por exemplo, o INSS. O INSS a gente já sabe que é uma autarquia comum. Autarquia comum. Só que o INSS tem, por exemplo, diretor-geral do INSS. Diretor-geral do INSS, você faz concurso para ser diretor-geral do INSS? Não, pelo amor de Cristo, né? Porque diretor-geral vai ser cargo em quem? Comissão. Cargo em comissão, você não entra para o concurso, você está entrando por uma o quê? Escolha. Então, esse diretor-geral vai ter que passar pela escolha de alguém. E o nome dele vai ter que passar pela sabatina de quem? Da União. Aí vê se tu concorda comigo. O diretor-geral de uma autarquia como o INSS, o nome vai ter que passar lá pela Presidência da República. Aonde eu quero chegar? Num exemplo com você. Mais uma vez, não estou falando de governo nenhum, só estou dando um exemplo. Imagina o seguinte, do nada, você está aqui liso, morrendo, comendo pipoca no almoço, né? E jantando biscoito treloso de morango, né? Essa é sua dieta. Aí receba você um telefonema, Dilma, dizendo para você assim, Dilma, presidente, dizendo assim, quer ser diretor-geral do INSS? Você vai dizer o quê? Dilminha, coração valente, meu amor, foi tudo que eu sempre quis na vida. É isso que você vai dizer. Você vai sair de liso supremo para rico absoluto. Estão percebendo a lógica? Então você está lá no cargo em comissão. Seu nome passou pela aprovação da presidência da República, já que você está numa autarquia super importante. Se você descobre algum tipo de fraude lá dentro, algum tipo de fraude envolvendo, sei lá, o partido político, a presidente, você vai falar? Fale só para mim, você vai falar? Claro que não, porque se você pensar em falar, a primeira coisa que você perde é o seu quê? Cargo em comissão. E a segunda coisa, morto, não é isso? Então é claro que você fala, deu exemplo com Dilma, mas seria Fernando Henrique, Aécio, qualquer coisa eu estaria dando o mesmo exemplo, é só para você entender a lógica, tá pessoal? Não estou falando de partido político nenhum. Mas perceba, um diretor de uma autarquia, ele come na mão do chefe do Poder Executivo, porque ele morre de medo de perder um cargo em comissão. Ele não tem estabilidade nenhuma. Sem estabilidade nenhuma, ele não consegue ter muita liberdade. Já o dirigente de uma autarquia em regime especial, como agência reguladora, ele entra e já sabe quanto tempo vai passar lá dentro, porque ele tem um mandato fixo. Professora, de quanto tempo? Parte boa, não tem que decorar. Porque cada lei tem um mandato diferente, pode ser 2 anos, pode ser 3, então não vai cair prazo na sua prova. Você tem que saber o seguinte, ele já entra sabendo que vai ter, sei lá, 2 anos para poder sair. Durante esse período ele tem estabilidade. Agora ele tem mais liberdade? Tem. Porque se ele tem um mandato fixo, ele não está comendo mais nas mãos do chefe do Poder Executivo. Então o dirigente de uma agência reguladora, ele tem maior autonomia, maior liberdade. Por causa de quê?
do mandato fixo. E durante esse mandato fixo, ele vai ter como se fosse uma estabilidade. Então, perceba que a agência reguladora ela vai ter um poder maior do que uma autarquia comum, exatamente pelo diretor ter uma segurança maior. Beleza esse ponto? Só que imagina o seguinte, imagina que o prazo era de 2 anos, acabou o prazo, fim do mandato. Imagina que eu era diretora da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Hoje acabou meu mandato na Anatel. Tu acha que a TIM tem interesse em me contratar? Claro, a TIM, a Oi, a Clara, a Vivo, elas vão se matar para me contratar. E com um salário estratosférico, 50, 100 mil reais, não faço nem ideia. Por quê? Porque eu, como ex-diretora da Anatel, tenho informações privilegiadas? Tenho. Tenho uma agência telefônica não, minha gente, como é o negócio? Agenda. Uma agenda telefônica invejável, porque eu tenho o nome de todo mundo que importa, eu tenho contato com todo mundo que importa, eu sei de todo o procedimento interno. Então essas empresas do setor privado vão se matar para me contratar. E querendo ou não, se elas me contratam logo e eu passo as informações, estou ferindo algum princípio do LIMP? De cara em pessoalidade e moralidade, porque eu vou privilegiar pessoas determinadas passando informações privilegiadas. Aí é por isso que do fim do mandato de um dirigente de uma agência reguladora, ele tem que passar por um período de quarentena. Cuidado que quando eu falo em quarentena, é quase que automático o aluno pensar em quantos dias? 40. Mas quarentena aqui são 4 meses. Do fim do mandato, esse dirigente não pode celebrar um contrato com a empresa do ramo que ele fiscalizava pelos próximos 4 meses. Cá entre nós, isso é para dar aparência de moralidade, né? Porque depois de 4 meses acontece o que com ele? Ele esquece tudo, ele perde a agenda telefônica, perde as informações, mas é só para dizer que foi moral o que aconteceu. Então, acabou o mandato. Nos próximos 4 meses, ele não pode celebrar um contrato com a empresa do ramo que ele fiscalizava para poder dar uma maior aparência de moralidade. Beleza? Vamos anotar isso daqui. Então, anotando isso aqui no nosso esquema, a gente vê o seguinte. Cadê o esquema? Aqui, pronto. Então, deixa eu anotar que durante esse mandato fixo, o dirigente vai ter estabilidade, isso aumenta a liberdade, a autonomia dele. E quarentena é um período de 4 meses, período no qual ele não vai poder celebrar contratos, não é isso, com empresas do ramo que ele fiscalizava. Eita, pronto. Então, isso é a agência reguladora. Para efeito da sua prova, eram essas as informações que eram importantes. Só que, além da agência reguladora, pode aparecer na sua prova essa daqui, ó. A agência executiva. É muito mais comum cair agência reguladora do que agência executiva, tá? Até porque a agência executiva não vingou muito no Brasil, não. Mas vamos lá tentar falar o que importa. Primeiro de tudo, essa agência executiva, ela nasce como uma autarquia ou como uma nasce como uma autarquia ou nasce como uma fundação. Só que essa autarquia, essa fundação, faz um plano estratégico, depois eu explico. Plano estratégico. E com esse plano estratégico, passando pela aprovação, no caso federal, da Presidência da República, por meio de um decreto do presidente, pode vir a ser celebrado um contrato de gestão. E com esse contrato de gestão aqui, essa autarquia, essa fundação, ela recebe o título de agência executiva. E para que serve esse título de agência executiva? O que ele faz? Esse título, ele aumenta, amplia a autonomia daquela autarquia, daquela fundação. Como é que se amplia a autonomia? Por exemplo, ampliando
os recursos daquela autarquia, daquela fundação. Vou montar o esquema, depois eu explico tudo. Esse plano estratégico é um plano que tem tudo a ver com a busca pelo atendimento do princípio da eficiência. Tudo a ver com a busca pelo princípio da eficiência. Perceba, primeiro, a agência executiva não é tão comum de cair na prova, porque não vingou muito. Porque acontece assim, eu tenho uma simples autarquia ou uma simples fundação, só que essa simples autarquia, essa simples fundação, faz um plano estratégico. Como assim um plano estratégico? Dizendo, ó, eu consigo economizar tanto, cortar gastos de tanto, ser mais produtivo de tal forma. Então ela bola um jeito daquela autarquia, daquela fundação, funcionar de uma forma muito mais eficiente. Aí esse plano estratégico vai ser enviado lá para o presidente da República. Se for aprovado, vai existir um decreto e vai ser assinado um contrato de gestão. Quando aquela autarquia, quando aquela fundação celebra um contrato de gestão, ela recebe o nome de quê? De agência executiva. É um título. E para que serve esse título de agência executiva? Para aumentar a autonomia daquela autarquia, daquela fundação. Por exemplo, ampliando o repasse de dinheiro para aquela autarquia, ampliando o repasse de dinheiro para aquela fundação. Porque é fácil. Você tem mais liberdade, quanto mais dinheiro você tem, mais liberdade você tem. Essa é a moral. É isso que busca esse contrato de gestão, um aumento de repasse de recurso financeiro. Mas tudo isso tem a ver com o princípio da eficiência, porque qual é a lógica? Se você está economizando, eu te dou dinheiro, porque eu sei que esse dinheiro vai ser gasto da melhor forma possível. É aquela noção de produzir mais gastando menos. Então, se aquela autarquia, se aquela fundação está, não é isso, recebendo mais, mas economizando, é melhor repassar a verba para ela do que, por exemplo, para outra que não seja uma agência executiva. Só que isso no Brasil não vingou por uma coisa. Quem é que tem que respeitar o princípio da eficiência? Todo mundo. Então, tecnicamente, era para todo mundo celebrar um contrato de gestão. Exemplo para eu te dar, eu tenho um Inmetro. Conhece aquele Inmetro que vai para o Fantástico? Mediu o papel higiênico, se tem tantos metros, mediu o arroz para ver se está no tamanho certo. Pronto. O Inmetro, ele recebeu o título de agência executiva. É muito raro cair agência executiva na tua prova. Só que tem uma pergunta que pode aparecer. Imagina o seguinte, para virar agência executiva, aquela autarquia, aquela fundação, não faz um contrato de gestão? Faz, beleza. Se ela descumpre o contrato de gestão, o que acontece? A autarquia, a fundação vai ser extinta? Não. Se existe o descumprimento do contrato de gestão, ela simplesmente perde o título de agência executiva. Volta a ser uma simples autarquia, volta a ser uma simples fundação. Então essa é a lógica, a agência executiva é um título. Do mesmo jeito que pode ser dado, pode vir a ser perdido. Falei mais de agência executiva por desencargo de consciência, mas é muito mais fácil cair na sua prova perguntando de autarquias comuns, no máximo de agência reguladora. Com isso a gente fecha a autarquia, não bloco, fecha a autarquia. Até aqui alguma dúvida? Então bora para a próxima pessoa da administração indireta, que são as fundações. Vem comigo. Vindo para cá, deu print aqui nessa tela, copiou, pronto. Então, a gente pode ir para a próxima pessoa da administração indireta, que são as fundações públicas. A autarquia eu gastei muito tempo, como você pode perceber. Fundação pública eu não vou gastar basicamente que tempo nenhum, porque não tenho o que falar de fundação pública. Eu estava até fazendo um apanhado das questões 2015, e até quando eu fiz o apanhado, de todas as questões do ano de 2015, só uma, certo ou errado, é que caiu fundação pública. Só uma. Você acha várias questões de autarquia, várias de empresa pública, várias de sociedade de economia mista, mas não acha questões de fundação pública. Mas vamos lá. Fundação é quando eu separo um dinheiro para algum fim público. É um dinheiro separado para alcançar um fim público. Só que tem uma questão, ó. Essa fundação pública, quando for ser criada, ela pode adotar um regime de direito público ou, quando for ser criada, pode vir a adotar um regime de direito privado. Então, estão percebendo que a fundação é uma coisa híbrida. Pode existir fundação pública de direito público,
Fundação pública de direito privado. A fundação pública de direito público, qualquer livro que você pegue, ele simplesmente vai dizer que a fundação pública com regime de direito público, na verdade, não passa de uma espécie de autarquia. Tanto que vai ser chamada de fundação autárquica, ou pode aparecer na sua prova sendo chamada de autarquia fundacional. Fundação autárquica ou autarquia fundacional. Aí sabe o que o seu livro vai dizer dessa parte daqui? Que tudo que foi estudado no capítulo de autarquia se aplica a essa fundação pública com regime de direito público. Vê um exemplo. A autarquia, ela é registrada ou criada por lei? Criada por lei. E essa fundação de direito público vai ser registrada ou criada por lei? Criada por lei. Então, olha, a autarquia não precisa do registro. A fundação de direito público também não. A autarquia paga impostos ou é imune? Imune. A fundação de direito público também é imune. A autarquia tem bens públicos. A fundação de direito público também tem bens públicos. A autarquia pratica atos administrativos. A fundação de direito público também pratica atos administrativos. Resumindo, tudo que a gente estudou de autarquia se aplica a essa fundação pública. Eita, pronto. Se aplica a essa fundação pública que adota o regime de direito público. É isso que seu livro vai dizer. Só que o poder público ainda tem a opção de fazer uma fundação pública que adote o regime de direito privado. Só que se ela fizer o regime de direito privado, aí você vai pensar assim, ó, faz o paralelo. A de direito público é criada por lei. A de direito privado vai ser criada ou autorizada por lei? Autorizada. Estão percebendo? É só rebater. A fundação de direito público, ela não precisa ser registrada. A de direito privado não precisa ou precisa? Precisa. A fundação de direito público, os bens são privados ou são bens públicos? Bens públicos. Já a de direito privado, os bens vão ser considerados o quê? Privados. É só rebater, minha gente. É por isso que não tenho o que perguntar. Uma pergunta que pode ser interessante para vocês é o seguinte, ó. Qualquer fundação pública só pode desempenhar algo de interesse público. Aonde eu quero chegar? Aqui, ó. Deixa eu voltar para algo que eu estava aguardando. Pronto. A fundação pública. A fundação pública, seja ela de direito público, seja ela de direito privado, vai prestar algo de interesse público, porque fundação pública jamais vai desempenhar atividade econômica, porque eu já disse, se for alguém da indireta desempenhando atividade econômica, não é fundação pública, ou é empresa pública, ou é sociedade de economia mista. Até aqui, tranquilo? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é a pergunta? Já escutaram falar em Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho? Já, professora. É qual das duas? É a fundação de direito público ou a de direito privado? Nenhuma das duas, tá certo? Porque quando eu falo em fundação pública, o dinheiro que está sendo usado é dinheiro público. Quando eu falo em Fundação Xuxa Meneghel, o dinheiro que está sendo usado é de Xuxa e não do poder público. É porque nós temos 3 tipos de fundação no Brasil. Uma delas não é direito administrativo, é direito civil, que é quando um particular usa seu dinheiro para fazer uma fundação. Isso não nos interessa, é direito civil. O que nos interessa é quando o poder público usa o dinheiro para conseguir algo de interesse público. Aí o poder público, quando faz a fundação pública, pode adotar o regime de direito público ou o regime de direito privado. Não confunda esses 2 tipos de fundação. De fundação, minha gente, só isso para falar. Agora eu tenho que ir para um ponto que chove de cair em prova de concurso, que é empresa pública e sociedade de economia mista. Mas isso a gente só vê no próximo bloco. Tchau, pessoal.